continuando, né, a reflexão de Kant, ele vai falar assim, que a filosofia ela vai exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Olha só que interessante o que Kant coloca. A filosofia, quando ele fala de você aprender princípios universais, Kant está mais falando dessa capacidade crítica que o ser humano tem que desenvolver, tem que amadurecer no seu ser, na sua consciência. Ele tem que deixar de ser um ser heterônomo, que é seguir as leis impostas pela religião, pela sociedade, pela política, pela família, pura e simplesmente, e se tornar um ser autônomo, aquele ser que é crítico, que consegue avaliar as coisas por si, que tem elementos no seu corpo, na sua mente, no seu aprendizado, na sua experiência, para fazer uma leitura, e não apenas reproduzir aquilo que as pessoas falam. Por isso que a filosofia, ao investigar esses princípios, ela pode confirmar o filósofo que agora incorporou na sua ação humana essas habilidades e competências de ser filósofo. Ele pode, ao investigar isso, ele pode concordar ou discordar. Ele pode confirmar ou rejeitar aquilo que está posto. Por isso que a filosofia, eu sempre digo isso, a filosofia ela não tem rabo preso com ninguém. Muitas pessoas, somente pessoas que são religiosas, dependendo, evidente, da religião e da sua posição religiosa, elas são aversas à filosofia, porque a filosofia ela questiona, ela não vai ter no seu princípio verdades prontas que foram reveladas por um Deus, por um filósofo, pelo homem mais sábio do mundo, por um líder. Não importa. A filosofia não vai ter comprometimento com essas verdades. A filosofia quer que você, sujeito, desenvolva a capacidade, a criticidade para poder pensar qualquer uma das colocações que foram feitas a você, ensinamentos, enfim, tudo aquilo que está diante dos seus olhos, da sua consciência, você tem a liberdade de analisar criticamente e não de forma dogmática aprender esses conteúdos e apenas os reproduzir, mas avaliar e ver se você concorda com eles, se aquilo de fato é bom para você, se aquilo te ajuda a crescer e evoluir. Então, isso que ele chama de princípio universal é mais do que um ensinamento e conteúdo, é uma capacidade, é uma habilidade, é um amadurecimento da pessoa em atingir esse patamar de ser filósofo. Por isso a filosofia ela está muito ligada a um conhecimento, a reflexão crítica que vai te levar a um posicionamento político. O que significa um posicionamento político? Um posicionamento, muitas vezes, de você romper com determinadas crenças, porque você não precisa necessariamente, obrigatoriamente, segui-las. Eu vou dizer aqui um exemplo, que se algumas religiões, só para fazer uma imagem, se algumas religiões batizam você para você fazer parte daquele corpo e seguir determinadas regras, a filosofia ela batiza você para que você seja livre de qualquer regramento, controle, dominação. Você tem que ter compromisso com a sua consciência, com o seu pensamento, e não significa aqui que eu estou falando que você deve simplesmente ignorar tudo que as pessoas falam e seguir apenas o que você impõe, mas que você permita-se avaliar e concordar ou discordar, porque a coletividade, as leis, as regras que devem ser instituídas têm que ser pensadas numa reflexão conjunta, e não alguém que é o iluminado, que pensou sozinho, que é o mais inteligente, impõe essas regras a todos, porque não tem esse mais inteligente. Cada um tem um ponto de vista, que é vista de um ponto, para lembrar Leonardo Boff. Ou seja, a contribuição de todos é importante para você criar leis para a coletividade. Então você precisa participar. Você é uma peça fundamental.
Por isso que você precisa ter criticidade. Por isso que você precisa ter uma mente evoluída, trabalhada, para conseguir fazer esses juízos, né? E ser assertivo ou não. Então essa que seria a questão. Paramos por aqui. E aí no próximo bloco eu vou para a reflexão de Demirval Saviani para encerrar essa introdução à filosofia, ok? Um abraço.